traição, desatenção ou só falta de sorte? Sim! Hoje eu vou contar pra vocês uma história que não tem nada a ver com a minha vida, tá? Que vai contar um pouquinho do que aconteceu com o Joãozinho. Vou contar pra vocês a história do Joãozinho, que passou por uma situação bem complicada. Então vamos lá. Joãozinho era uma pessoa que nasceu com um problema. Ele nasceu com um problema de saúde que ninguém sabia como resolver. Um problema que acontecia aqui nessa região do pescoço. E esse problema fazia com que o Joãozinho não conseguisse sentir o gosto de nada. E o Joãozinho foi em um monte de médico especialista, ele procurou um monte de ajuda, ele fez peregrinações de cidade em cidade para saber o que ele podia fazer, se ele podia encontrar alguém que podia ajudar ele. Todos os médicos que ele encontrou disseram para ele: olha, o seu problema precisa de uma cirurgia, mas essa cirurgia ela é muito complexa, ela é muito difícil. Então não tem como a gente fazer, porque é muito arriscado. Você tem 50% de chance. Tem 50% de fazer e resolver e tem 50% de chance de piorar mais ainda ou de você morrer no procedimento. E o Joãozinho ficou extremamente frustrado com essa situação. E ele viveu muito mal com isso, ele lidou muito mal com isso, ele não conseguia sentir o gosto de nada, ele não conseguia saber o que era doce, o que era salgado, e ele via as pessoas se reunindo, ele via sempre que as comemorações tinham coisa de comida, coisa de salgadinho, de doce, e ele não entendia por que as pessoas se reuniam e por que a comida era uma coisa tão importante. E Joãozinho passou por diversos médicos de diversas cidades, de diversos lugares diferentes e nunca conseguiu encontrar alguém que falasse: não, eu consigo, eu vou resolver o seu problema. Ok. Eis que um dia Joãozinho conhece a Mariazinha e eles se apaixonam. E eles se conhecem e eles começam a namorar e eles ficam felizes e vai dar tudo certo. Até que um dia a Mariazinha fala assim: quero que você conheça a minha família. E ele vai para um desses churrascos, um desses eventos de família que tem. Nesse evento, ele conhece toda a família. Joãozinho é super bem recebido, a família inteira adora o Joãozinho. Joãozinho é engraçado, conta piada. A família inteira se interessa, se encanta por Joãozinho, fica muito feliz que ele tá junto da Mariazinha e apoia esse relacionamento e acha que ele é alguém que vai fazer bem pra Mariazinha, vai fazer Mariazinha muito feliz. E aí a Mariazinha tem um primo desses assim, que toda família tem um primo assim, sabe, mais peculiar. Um primo muito irreverente, meio convencido. E aí, nesse churrasco, nesse contexto, um dia o Joãozinho, ele conta, nesse momento ele fala: eu não sinto gosto das coisas, eu não consigo comer e tal. E eu já procurei um monte de médico e ninguém consegue resolver o meu problema. Aí esse primo fala assim: ah, é? Eu sou médico, eu vou resolver o seu problema. Eu vou resolver. Você falou que não tem cura, que não tem solução porque você ainda não me conheceu. Eu vou fazer e acontecer e eu vou te ajudar e eu sou capaz. Joãozinho então fica muito animado, fica muito feliz. E ele pensa: nossa, será mesmo que alguém finalmente tá a fim de resolver meu problema? Alguém que tem o culhão de me operar? E ele fala sobre todas as questões, sobre como ele já tomou muitos nãos antes de conhecer aquele médico, e
o médico convicto fala assim: você tomou não porque você não tinha me conhecido até então. Eu vou resolver, eu consigo, eu faço e aconteço. Muito bem. Eles marcam a cirurgia e o médico, que é essa figura, esse primo super irreverente da família, além de tudo, vira pro Joãozinho e fala assim: olha, você tá fazendo a minha prima tão feliz, eu gostei tanto de você, eu quero te... Você pra mim também já é meu primo, você já é da minha família, eu te considero pra caramba. Eu quero que isso seja um presente pra você. Então, eu não vou te cobrar o valor oficial da cirurgia. Porque tem esse detalhe, o Joãozinho passou por um monte de médicos, todos disseram que ia custar pelo menos 600 mil reais, e que era um problema super complexo e que ninguém poderia resolver e que nenhum plano de saúde cobria esse tipo de intervenção. E aí o médico fala pra ele: eu vou te cobrar só 100 mil reais pra você resolver. E aí o Joãozinho fica muito agradecido, né? O médico fala: eu só vou cobrar o preço de custo, nada mais. E aí eles marcam a cirurgia. Quando eles marcam a cirurgia, dá tudo certo. Joãozinho vai pra cirurgia, passa pelo procedimento e fica tudo bem. Joãozinho acorda e de repente ele começa, depois do processo de recuperação, se alimentar, e ele começa a sentir o gosto das coisas. E ele fica maravilhado com aquilo, e ele fica tão feliz e tão grato, e ele fala assim: doutor, eu não tenho como te agradecer. E aí o Joãozinho agradece muito e quase que beija esse médico e fala pra ele: eu vou fazer de tudo pra te pagar e faço questão. E ele adianta uma boa parte desse pagamento, digamos aí uns 60%. Ele pegou todas as economias dele e entregou pro médico. E ele falou: eu vou trabalhar e fazer de tudo pra te pagar o resto. Muito bem, a cirurgia deu certo, estava tudo bem, Joãozinho estava muito feliz. Finalmente ele encontrou um médico e aparentemente deu tudo certo e o médico resolveu o problema dele. Aí o Joãozinho chega em casa e, passado o dia, ele vai dormir. Quando ele vai dormir, ele começa a ouvir um barulho enlouquecedor. E esse barulho não para por nada. Ele fica assim: nossa, mas o que é isso? O que tá acontecendo, né? E ele começa a se preocupar, assim, e é um barulho muito alto. E aí o Joãozinho começa a ficar muito preocupado, e a Mariazinha fala assim: vamos na emergência, vamos no hospital. E aí, como é mais de madrugada, eles vão pro hospital e eles conseguem ser atendidos até que relativamente rápido. E aí eles passam por um monte de exames, o Joãozinho, e ele faz ressonância, tira raio-x, faz um monte de coisa. E aí o médico do plantão fala assim: você passou por alguma cirurgia recentemente? E aí o Joãozinho fala: sim, passei. E aí o médico responde: olha, alguém esqueceu um bisturi dentro de você. E aí o Joãozinho fica: nossa, mas como assim e tal? E aí o médico responde: e o pior de tudo é que tá nessa região aqui da garganta e é muito arriscado se a gente tentar abrir e tirar. Tá numa região muito delicada, muito sensível, é uma região muito perigosa e acho que você vai ter que aprender a conviver com esse barulho. E por algum motivo esse bisturi gera esse barulho que é enlouquecedor pro Joãozinho. E o Joãozinho fica nisso. De assim, como assim? Eu de repente, depois de anos que eu nunca consegui resolver o meu problema, alguém resolve e agora eu tô com outro problema. O que eu faço? E aí a Mariazinha fala: não, vamos lá conversar com meu primo. E aí eles vão lá conversar com o primo. E aí o primo fica super ofendido e eles vão lá e mostram as ressonâncias, todos os exames mostrando que tinha um objeto, uma coisa esquecida dentro do corpo dele que antes não tinha. E esse primo fica super ofendido e ele começa a falar: você tá se aproveitando de mim, você é um ingrato, porque eu fiz tudo de bom coração, eu só te cobrei o valor de custo da cirurgia, eu não cobrei nada pra mim. E
você é um ingrato e você morreu pra mim, você não é mais ninguém da família pra mim. E o Joãozinho fica nessa saia justa, sem saber o que fazer. E a Mariazinha fala pra ele, então o mínimo que você pode fazer é não pagar o resto, né? Porque tá errado, ele esqueceu um objeto pra você, dentro de você, que tá te prejudicando, por bem ou por mal. Por mais que ele fez um feito heróico ou difícil, ele cometeu um erro básico, que poderia ter custado inclusive a vida, mas que custou um outro problema, não sei qual dos dois é pior, não sentir gosto ou ouvir um barulho constante dentro do seu ouvido direto. E um problema que ele vai levar pra vida toda. E aí eu te pergunto, qual que é o preço disso? Mesmo que ele tenha feito a preço de custo. E a Mariazinha fala pra ele, não, então não paga o resto. E o Joãozinho fica nessa saia justa. E esse primo declarou uma guerra indiretamente contra o Joãozinho. E aí agora todas as festas da família da Mariazinha, o Joãozinho não pode ir, basicamente porque fica um climão. Então ele prefere não causar um climão pra família. E ele simplesmente finge que não é parte da família da Mariazinha, mesmo ele já tendo casado com a Mariazinha. E a Mariazinha também fica triste com tudo isso e ela gostaria que pelo menos o médico não cobrasse o restante, porque além de tudo ele tá cobrando os outros 40%, digamos assim, dessa cirurgia. E aí eu te pergunto, o que você faria se você fosse o Joãozinho? Me conta aí que eu quero saber.